Nos sábados anteriores, nós conversamos sobre os vários aspectos de higiene bucal, da importância de levar precocemente a criança ao dentista, lembrando que essa semana é a Semana Mundial da Amamentação. Hoje, 1º de agosto, é o Dia Mundial da Amamentação, é um dia para uma reflexão da importância da amamentação, não só para criar o vínculo pai, mãe, né, da família com a criança, mas também relacionado aos efeitos benéficos que a amamentação causa, inclusive e principalmente na parte do desenvolvimento da musculatura, dos ossos, de toda essa região facial, essa região oral, né? Hoje o assunto também vai ser sobre crianças, que é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu explorei bastante durante esse meu período do mestrado, né, que eu estou finalizando. É uma dúvida comum que eu vejo no consultório, nesses últimos 20 anos de clínica que eu tenho atendido, né? Eu tenho 20 anos de consultório de ortodontia, para quem não me conhece, né? Sou formada em odontologia há 21 anos e recém-formada já fiz a especialização e tenho me dedicado à ortodontia especificamente todo esse período. Então é muita experiência, muita bagagem que a gente acaba trazendo e acompanhando todas essas mudanças que estão acontecendo na ortodontia, mudanças digitais e toda essa tecnologia aplicada, né, principalmente em relação a diagnóstico, o que é muito importante, né? Hoje em dia os meios diagnósticos são muito grandes, são muito vastos, então hoje em dia acaba sendo quase assim que é um absurdo esperar os dentes estarem todos tortos e fora do lugar para daí procurar um ortodontista quando a criança já está lá no meio da adolescência, sabe? Tem muita coisa que a gente consegue resolver antes, inclusive para a questão assim, até psicológica da criança, né? Não precisasse passar por bullying ou brincadeiras inadequadas, não precisa disso, gente. Hoje em dia a ortodontia já traz muitos recursos que a gente consegue ou prevenir problemas ou resolver problemas num estágio bem inicial, né? Ou direcionar melhor o crescimento dos ossos, dos maxilares. Se a gente percebe, por exemplo, que está tomando um rumo diferente a mordida, a gente consegue ver isso bem cedo, a gente já consegue direcionar melhor esse crescimento do maxilar. Então, essa ideia muito antiga e antiquada, olha só, de espera terminar a troca dos dentes para só depois procurar o ortodontista, gente, isso daí está muito defasado, né? Vamos aí se atualizar, certo? Às vezes o colega profissional ou da odontologia ou de outras áreas que não acompanha a evolução desta área tem que se informar para orientar corretamente. Até hoje eu recebo pacientes no consultório que falaram: fui no dentista ou fui no médico, no pediatra, ou em algum profissional e falou: não, tá muito cedo para procurar por aparelho, não, espera, ele é muito pequeno, tadinho, vai sofrer. Gente, é pelo contrário, quanto antes a gente procurar tratamento, mais fácil é o tratamento, mais tranquilo, mais confortável para a criança, né? A gente pensa muito nos filhos, também tenho filho, me coloco no lugar de todas as mães aqui, todo mundo que tem criança. Então a gente sabe que a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente não quer sofrimento, a gente não quer causar dor. E o tratamento precoce é uma opção muito válida para eliminar tudo isso, sabe? Os ossos da criança são muito flexíveis ainda, a gente consegue direcionar o crescimento, a gente consegue prever se vai faltar espaço ou não, né? Então a gente consegue arrumar muita coisa que se deixasse para consertar lá na frente, provavelmente iria dar muito trabalho, ou deixasse para consertar quando adulto, né? Dependendo do problema, precisaria até de uma cirurgia, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Então, uma dúvida comum, que eu vou falar coisas, bate-papo de dia a dia mesmo, né? Uma dúvida comum das mães que chegam no consultório. Olha, eu vim, mas eu fiquei na dúvida se está muito cedo, eu não sei se é a época certa. Gente, não existe época certa, não existe tarde.
Você está com dúvida? Vai conversar. Porque o bom profissional vai te orientar. Olha, essa foi a época adequada ou espera, está muito cedo, volta daqui 1 ano ou 2. Na dúvida, sempre procure o profissional. Um profissional adequado, com boa formação, que atenda essa linha da ortodontia, que se chama ortopedia, que é uma linha que trabalha com crescimento, trabalha ainda com dentes de leite, né? Então, isso de esperar trocar os dentes para procurar o profissional, gente, tá por fora, não é assim que funciona, tá? Tem algumas coisas que a gente observa nas crianças e que são consideradas normais. E às vezes os pais estão em dúvida se isso é normal ou não. Por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, tá? 5 aninhos, com os dentes todos separados, todos cheios de espaço. Às vezes os pais pensam, nossa, meu dente do meu filho está todo separado, né? Tá cheio de espaço, preciso procurar um ortodontista. Nem sempre. O espaço é muito bem-vindo nessa idade. 5 anos de idade ainda não trocou os dentes e os dentes permanentes são maiores. Vai precisar de bastante espaço ainda. Então, se a criança tem 5 aninhos e está cheio de espacinho na frente, um sorriso bem largo, bonito, nem sempre vai precisar aparelho por esse motivo. Pelo contrário, isso é uma coisa muito boa, né? Na dúvida, sempre conversa com o profissional. Como eu disse, você será bem orientado. Mas, e o contrário também funciona. Por exemplo, uma criança de 5 anos ainda, né? Que a gente está falando nessa fase de 5 anos, com os dentinhos um do ladinho do outro, que parece aquela criança de propaganda de revista, não tem nenhum espaço, bonitinho, parece uma tecla de piano o sorriso. Né? Aos 5 anos, isso não é considerado adequado. Por quê? Porque vai trocar os dentes e se os dentes de leite tá um do ladinho do outro, lindo, bonitinho, sem nenhum vãozinho, é provável que vai faltar espaço para o permanente, que o permanente é muito maior. Então, nesse caso, aos 5 anos, a gente já tem como abordar e iniciar o tratamento ortodôntico. E o que faz nessa idade, né? Tão pequeno, gente, vai pôr aparelho numa criança de 5 anos. Por isso que é bom conversar, por isso que é bom se informar. E se você está aqui acompanhando, é sinal que você já está interessado em se informar. Com 5 anos, existe sim muitos tipos de tratamento. Claro, a gente não vai colar aquele aparelho tradicional que troca a borrachinha numa criança, não é isso que eu estou falando. Existem aparelhos que ajudam a estimular o crescimento ósseo. Por exemplo, a gente faz um exame, um raio-x, algum exame, né, de imagem e verifica neste exame os dentes que já nasceram e os dentes permanentes que estão lá dentro, que não nasceram ainda. Aos 5 anos de idade, a gente consegue ver praticamente todos os dentes que a criança vai ter durante a vida, que não nasceram ainda. E a gente consegue calcular o tanto de espaço que a gente vai precisar, né, para todos os dentes trocarem com folga e com espaço. Então, nessa idade, se a gente tem uma previsão de falta de espaço, a partir dos 5 aninhos a gente já consegue sim entrar com um aparelhinho móvel ou fixo ou para dormir, alguma abordagem para estimular o crescimento, para, por exemplo, se a criança tem o hábito de chupar o dedo ou chupeta e passou de 5 anos, ainda está com esse hábito, você vê que a hora que a criança sorri tem um espaço aqui na frente, isso não é legal, isso não é normal. E a partir dos 5, 6 anos de idade, isso não vai se corrigir sozinho mais. É diferente de uma criança de 2 anos que chupou dedo ou chupeta, vamos supor, parou com o hábito e o dente volta a fechar, volta aquele sorriso bonitinho. Com 5, 6 anos, provavelmente vai precisar de um aparelhinho para ajudar a melhorar essa mordida, né? Quem que vai dizer isso? Qual tipo de aparelho ou, né, como abordar? O profissional ortodontista que trabalhe com crianças, isso é importante. Às vezes o profissional, o colega ortodontista é de uma linha que não trabalha com esse tipo de aparelho, é de uma linha que só trabalha com aparelho corretivo, que a gente chama, né? Aparelho fixo ou outros tipos de aparelho, enfim. Você tem que procurar um profissional ortodontista que trabalhe com crianças. Então, ele vai trabalhar o quê? A prevenção e a correção precoce de problemas que já estão, né, tomando conta ali naquela fase.
Um deles, que é um problema muito grave e que pode evoluir e piorar se não for tratado numa fase precoce, é a mordida cruzada. Mordida cruzada é um termo que a gente usa para explicar, né, para definir quando, por exemplo, em vez de morder a parte de baixo aqui e a parte de cima por fora, quando acontece o inverso. A mordida cruzada pode acontecer na parte da frente, que a criança morde com o dente trocado, aí é muito fácil dos pais, familiares observarem, afinal, tá aqui na frente, né? O dente de cima tem que morder por fora, e se não tá mordendo, é porque tá cruzado. Ou pode acontecer nos dentes do fundo. Nos dentes do fundo é um pouquinho mais difícil da gente verificar em casa, né? Na dúvida, procure o profissional. Mas, só para ter uma ideia, é quando os dentes lá do fundo, os molares da criança, isso eu tô falando criança pequena, tá? Criança com dente de leite. Quando os molares, em vez de estar o de cima por fora e o de baixo por dentro, tá invertido. A criança morde, dá a impressão que a criança morde com a boca torta, por exemplo, tá? É um exemplo. Aí, o que é isso? Pode ser devido à mordida cruzada. A mordida cruzada tem que ser necessariamente corrigida o quanto antes. Por quê? Porque se permanecer mordendo de forma cruzada, pode levar a uma deformidade do rosto, a uma deformidade facial, de uma forma mais definitiva. Pode levar a uma assimetria do rosto quando a pessoa ficar adulta. Então, quanto antes corrigir a mordida cruzada, melhor, certo? Mordida aberta. O que é mordida aberta? É quando o dente da frente não se encosta. E qual que é a causa dessa mordida aberta? Pode ser dedo, pode ser chupar-chupeta, tem várias causas, né? Respirar muito pela boca, às vezes probleminha de adenoide, de bronquite ou qualquer coisa que obstrui a passagem do ar. A criança respira demais pela boca. Pode acontecer um estreitamento aqui da parte de cima dos dentes e abrir a mordida na frente. Então, a gente chama de mordida aberta isso daí. Também tem que corrigir o quanto antes. Se for criança bem pequenininha, tirando o hábito, o dedo, né, a chupeta, enfim, vai resolver. Mas se já for uma criança maior, não vai resolver sozinho. Precisa procurar ajuda. Quando? A partir de 5, 6 aninhos de idade, a gente já tem meios de corrigir isso aí. E por que corrigir tão cedo, né? Todo mundo, ai meu Deus, normalmente, né, com todo respeito, as avós chegam e falam, meu Deus, tadinho do meu netinho, com 6 aninhos já tá com aparelho, coitado, deixa eu corrigir mais pra frente. Então, que bom que ele foi procurar ajuda tão cedo, né? Que bom, que sorte dele. Por quê? Tem uma série de assimetrias e uma série de probleminhas que se a gente deixa para corrigir mais para frente, tem correção? Tem, com certeza. A ortodontia hoje em dia tem correção para quase tudo ou para tudo. Só que às vezes a forma de corrigir é outra. Tem casos em adultos que a gente precisa de cirurgia na parte óssea, que a gente chama de cirurgia ortognática. A gente daí precisa de outras coisas, né? Ou tomar outras frentes, outras medidas para conseguir corrigir a mordida, o encaixe dos dentes e a oclusão. E quando é criança, não. O tratamento com certeza é mais simples, é mais rápido, mais tranquilo, né? Outra coisa que a gente vai observar lá quando tiver mais ou menos 6 aninhos de idade. 5, 6 anos é a fase que cai esse dentinho de baixo. Abre a primeira janelinha, aquela fase da primeira janelinha. Acontece com muita frequência no consultório de nascer o dente permanente atrás do de leite. Daí fica o dente de leite, o dente permanente aqui atrás. E aí, o que se faz? Vai colocar uma criança de 5 anos para fazer uma extração de dente sem, assim, um motivo de dor, por exemplo, uma cárie extensa. Essa é uma questão, assim, muito polêmica e diverge um pouco a opinião dos profissionais. Eu vou passar aqui a minha conduta, ok? Eu entendo assim. A gente precisa ver o porquê que esse dente nasceu tão atrás e não nasceu aqui na frente, certo? Vai ficar com dente de leite na frente, um dente permanente atrás. Por que aconteceu isso? O motivo é falta de espaço? Vamos abrir espaço. Já aconteceram vários casos no consultório, várias crianças, não foi nenhuma nem duas crianças, que só da gente abrir um pouco essa mordida, abrir um pouco esses dentes, o dente permanente que está ali atrás, ele consegue espaço para vir e o dente de leite acaba amolecendo e caindo sozinho, gente. Então, para que
submeter uma criança de 5 aninhos a uma cirurgia de anestesia, com todo esse procedimento, sem uma necessidade assim absoluta. Eu já penso 2 vezes, eu sou meio conservadora nesse caso, eu não sei se é por causa da maternidade, depois da maternidade a gente olha tudo com outros olhos, né? Mas eu gosto muito de abrir o espaço para ver se vai precisar realmente tirar o dentinho de leite, porque normalmente quando nasce um dente permanente e um de leite, e o de leite ainda está ali, né? O sucessor nasce e o de leite continua, provavelmente é uma falta de espaço. Aí, se mesmo abrindo o espaço, o dentinho não cair, aí tudo bem, pelo menos ele vai estar um pouco mais mole, não precisa assim uma cirurgia, vamos dizer assim, né? Um procedimento um pouco mais simples, às vezes até com uma pomadinha, um anestésico tópico. Não precisa de agulha, nada disso que assusta a criançada, né? Aí a gente abre espaço, o dentinho vem para o lugar, isso é bem comum entre 5 e 6 anos de idade acontecer, tá? Se você tem criança em casa nessa fase de janelinha, tem dúvida, chama a gente, me chama depois em mensagem ou a gente pode conversar outra hora, tá bom? Mas é bem comum, eu digo para vocês, 90% dos casos que a gente colocou um expansor pequenininho, um aparelhinho para abrir esse espaço, a gente conseguiu mais espaço para o dente permanente e o dente sozinho resolveu o problema dele, veio para frente, amoleceu o de leite e o de leite caiu e ele entrou no lugar, tá bom? Que mais? Então, aos 6 anos, é bem importante vocês verificarem em casa se as crianças estão com mordida cruzada, como eu já expliquei anteriormente, se estão com mordida aberta, como eu expliquei já anteriormente, né? E lembrando que até os 5, 6 anos de idade, 80% desse crescimento transversal do rosto, que é crescimento em largura, já aconteceu. A gente só tem 20% do crescimento da criança para acontecer até a idade adulta. Então, até 6 anos de idade, a gente já tem que estar com essa criança no consultório para aproveitar esse potencial de crescimento. Passou dos 6 anos, tem como tratar? Com certeza tem técnicas de todos os tipos, só que a gente precisa, dentro do possível, chegando precocemente ao consultório, aproveitar essa janela de crescimento que a gente fala, que é quando a criança está com todos os hormônios de crescimento no corpo, os ossos são molinhos, não estão totalmente colados, né? Eles têm uma cartilagem que protege uns aos outros, que permite o crescimento, então isso fica na nossa mão de direcionar melhor o crescimento, tá certo? Então, nessa idade de 5, 6 anos é normal ter espaços. E o que não é normal? Não é normal criança roncar, por exemplo. Criança que tem uma respiração, na hora que está dormindo, uma respiração pesada, que faz barulho ou que está roncando, isto não é normal. Procure o ortodontista, procure o otorrino, tá certo? E por quê? Porque a gente tem que verificar o quê? Se tem adenoide, que a gente chama de carne esponjosa, né? Que é uma obstrução no canalzinho onde passa o ar. Então, se a criança está com qualquer dificuldade de respiração, que não está passando o ar direito, o que vai acontecer? Ela vai forçar a respiração, ela vai roncar, tá certo? E a gente, muitas vezes, no ortodontista, a gente consegue abrindo, né? Fazendo a expansão da maxila, com o aparelhinho, aumenta junto essa região, aumenta as vias aéreas e facilita a respiração. Então, se você tem uma criança em casa que tem dificuldade na respiração, principalmente à noite, a hora que dorme, que ronca ou que tem a respiração pesada, ou principalmente dorme com a boca aberta a noite inteira, procure o ortodontista. A gente pode ajudar vocês fazendo esse tipo de expansão maxilar que a gente chama, que ajuda a expandir as vias aéreas. E isso só é possível enquanto é criança. Em adulto não funciona. Tem que ser enquanto é criança, tá? Porque as articulações são tudo mais flexível, a gente consegue trabalhar. Lá por 6, 7 anos de idade, o que é normal acontecer? Cair o dentinho de cima. Então, 7 anos de idade vai abrir a janelinha no dente de cima. Aquela janelinha que a criança esperou, né? Não via a hora, finalmente chegou a hora de cair o dentinho de cima. Só que acontece que em algumas crianças a janelinha em cima fica tempo, meses, e o tal do dente não aparece. E aí a mãe procura a gente,
né, a mãe ou o pai, procura a gente, doutora, esse dente caiu já faz não sei quanto tempo, ele não nasce, ele não tá aparecendo, será que tá normal? Vamos ver. Demorar um pouco, realmente pode acontecer, pode ser normal, só que demorar demais, às vezes pode estar tendo alguma dificuldade de nascer, certo? Às vezes a criança levou um tombo, bateu, pode ter um efeito traumático, o dente lá dentro está com dificuldade de sair, ou muito comum também está com dificuldade por conta de espaço lá dentro do osso da gente, é muito apertadinho. A gente com os germes dentários, que são tipo sementinhas lá dentro, estão muito apertadinhos e não consegue nascer. Então, muitas vezes a gente consegue fazer essa expansão maxilar e consegue melhorar a questão dos espaços para melhorar o nascimento dos próximos dentes, né? Com 2 aninhos, com respiração bucal, igual a Karen está comentando aqui, 2 aninhos é muito cedo para ortodontia. Ortodontia com crianças, assim, normalmente 4 anos e meio a gente já consegue. Mas o ideal é verificar com otorrino, verificar com pediatra, se não está tendo alguma obstrução. Se está respirando pela boca com 2 aninhos de idade, precisa urgentemente verificar a obstrução da respiração. Porque se persistir respirando pela boca, com 6, 7 anos já vai ter com certeza alguma deformidade na maxila, sabe? Então, às vezes pode ter alguma adenoide, pode ter alguma coisinha dificultando. Lá com 4 anos e meio, a gente já consegue fazer essa expansão maxilar de uma forma adequada para a idade, pode ficar tranquila, para melhorar as vias aéreas. Com 2 anos ainda é muito cedo, daí teria que verificar a questão da adenoide. Então, é bem importante isso daí. E a gente fica com dó, né? Ai, vai operar tão pequenininho, vai ter que fazer cirurgia de adenoide. Gente, é a melhor, quando indicado, claro, é a melhor coisa que pode fazer pela criança, é melhorar o padrão de respiração. Ela vai, inclusive, dormir melhor, dormir a noite inteira, vai ficar uma criança mais tranquila porque descansou durante a noite. Vai ser, assim, é muito bom, tá? Em torno de 7 anos de idade, vamos lá para 7 anos, Júlia, bruxismo em crianças de 7 anos, o que a gente faz? Bruxismo em criança é igual bruxismo de adulto? Não. Bruxismo em adulto, bruxismo, voltando, né? O que é bruxismo? Bruxismo é dormir raspando os dentes, rangendo os dentes. Bruxismo em criança, criança sim tem bruxismo, range os dentes, desgasta, só que até uma porcentagem desse desgaste, uma quantidade desse bruxismo pode ser considerado normal. Ai, como que eu vou saber se é normal, né? Se é fisiológico? Visita a gente, vai no dentista, né? Alguns dentes são considerados normais. Por exemplo, os dentes caninos de leite, né? 7 anos ainda está com canino de leite. É esperado que esteja um pouco desgastado esse canino de leite nessa idade. Então, se for bruxismo, um desgaste no dente canino, não tem problema. Por que foi gasto? Porque ele foi usado para mastigação, durante, né, os movimentos normais da mastigação. Então, criança de 7 anos, né, com o dentinho canino gastadinho, não tem tanto problema, fique tranquila. Agora, se está com vários dentes com desgaste na superfície, aí a gente precisaria ver o que pode estar acontecendo. Às vezes está precisando realmente também uma expansão, aumentar o espaço, adequar os espaços, né? Para a gente melhorar essa questão. A natureza, gente, é muito sábia. Às vezes os dentes não estão se encontrando, ela começa a fazer esses movimentos todos para tentar melhorar a oclusão, tentar melhorar o encaixe dos dentes, só que só rangendo os dentes às vezes não é suficiente, né? Às vezes a gente precisa de uma mãozinha ali do ortodontista para abrir o espaço, enfim, para usar a técnica adequada para essa idade de 7 anos, né? Aos 7 anos, se a mordida ainda está cruzada ou ainda está aberta aqui na frente, com 7 aninhos de idade, criança pequena,
com dente de leite e a mordida não tá legal, não tá fechando ou ainda tá com chupeta, chupando o dedo, procure para ontem um ortodontista. Por que para ontem? Para que essa deformidade facial não persista na vida adulta. A gente tem meios e aparelhos próprios para ajudar a retirar o hábito, tá bom? Lá por 7, 8 anos de idade, a mastigação da criança já deve estar adequada. Ela já deve saber mastigar bem, mastigando dos dois lados, já deve conseguir mastigar coisa mais dura. Se seu filho, sua criança, só quer comer coisa molinha, coisa picadinha, com 7, 8 anos de idade, não consegue mastigar carne, por exemplo, né? Tem criança que tem, assim, dificuldade até de mastigar a carne. Procure o dentista, às vezes os contatos dos dentes não estão adequados. Precisa melhorar essa oclusão o quanto antes, porque vai iniciar uma nova fase de troca de dentes. A fase de troca de dentes é dividida em 2 etapas. A primeira é quando a criança é pequenininha, 6, 7 anos, 8 anos de idade, que troca 8 dentes, 4 em cima e 4 embaixo, é aquelas primeiras janelinhas. Depois dá um intervalo e lá por 9,5, 9 anos, 9,5, tem a segunda fase de trocas, que vai trocar os de trás. Então, quando inicia essa segunda troca, o ideal é já estar com a casa arrumada, com os espaços adequados. Se faltou espaço, já expandiu. Então, é bom já ter visto isso. Se você não viu e o seu filho já está com 7, 8 anos de idade, pode ir no ortodontista, porque tem muita coisa ainda para fazer. Criança em crescimento é sempre assim um presente para a gente, porque a gente tem várias armas na mão para conseguir direcionar o melhor tratamento para cada criança, tá bom? Se 8, 9 anos de idade e ainda não nasceram esses dentes incisivos, ou tem algum dente aqui na frente que ainda não nasceu, também não tá legal. 9 anos é para já estar todos os dentes aqui trocados na frente. Às vezes pode ter algum dente que está lá dentro do osso ainda, tá com alguma inclinação, alguma dificuldade, alguma falta de espaço, precisa sim uma abordagem com um profissional, tá bom? Aos 9 anos de idade, 8, 9, também é comum alguns espaços aqui. A gente na odontologia chama essa fase de fase do patinho feio. Todo mundo aqui sabe a história da fase do patinho feio, né? Que no fim vira um cisne. E é mais ou menos isso que acontece. Criança de 9 anos, né? Principalmente quando tem alguns espaços que o canino aqui, o canino permanente ainda não nasceu, os dentes da frente fica tudo meio estranho, abre, fica com os espaços, fica esquisito. Gente, esses espaços vão ser usados pelo canino que vai nascer ainda. O canino é um dente enorme, comprido, é a presa, né, que o pessoal fala, lá da linha dos animais, é o que garantiu o sustento dos leões, né? Um leão sem um canino, ele morre, ele não consegue fazer a caçada. E antigamente, antes de a gente ter talher e tudo isso, na época das cavernas, era o canino que garantia o nosso sustento. Então, é um dente muito importante, tá? E ele vai nascer a qualquer custo. Se aqui na frente está tudo apertadinho, com 8 anos ou 9 anos, e ainda não nasceu o canino, pode saber que vai apertar os dentes e vai ter um apinhamento, vai algum dente para frente, para trás, porque na idade de 9 anos o ideal é ter espaços entre os dentes, aguardando o nascimento dos caninos. Tá certo? Se não tem espaço nessa idade, vai faltar espaço depois com, assim, 90% de certeza. Então, procure o ortodontista se vê que tá faltando esses vãos nos dentes na fase de 8, 9 anos de idade, tá? Dente todos, um do ladinho do outro, nessa fase não é bom presságio, não é bom sinal. Sinal que vai faltar espaço depois. Vamos lá. Lá por 9, 10 anos de idade, então o canino nascendo, bonitinho, supondo que tinha espaços aqui, então o canino vai vir, ele vem aqui de cima e nasce aqui, 10 anos de idade mais ou menos, né? Se por volta de 10 anos o canino não nasceu ainda, procure orientação. 9 anos, 10 anos, para já o canino já tá encaminhando para o seu lugar certo.
certo? E se ele vai nascer, se ele acontece às vezes de nascer aqui por fora, né, mais alto ou deitado ou lá dentro, o ortodontista nessa idade já tem meios de, assim, ajudar muito a orientar esse nascimento desse dente, tá bom? Não espere terminar a troca dos dentes para daí procurar ajuda. Talvez seja tarde demais, assim, no sentido de uma ajuda, de um tratamento mais tranquilo. Claro que a ortodontia, como eu falei, tem solução para diversos problemas, com diversas formas. Só que quanto antes a gente tratar, a solução é mais fácil e mais tranquila para a criança, tá certo? Lá com 12 anos, a criança, 11 anos, às vezes 10, né? A criança começa a se queixar que tá com uma dor aqui. Ai, mãe, tá com uma dor no dente, tô com uma dor no dente. Às vezes não é dor no dente, às vezes pode ser o molar que tá nascendo. Por volta entre 10 e 12 anos, tem um dente que vai nascer lá no fundo, que é o molar dos 12 anos. É o segundo molar permanente. É o dente que vai nascer antes do siso, tá bom? Nessa idade, a criança tem um crescimento nessa região. Então, não se preocupe se você está com seu filho de 6 anos, 7 aí do lado, pediu, abre a boca, deixa eu ver seu dente, e parece que não tem espaço. Por volta dos 12 anos vai ter um crescimento aqui nessa parte posterior da mandíbula, aqui na trás, tá bom? A parte aqui na frente só vai, 80% do crescimento transversal acontece lá até os 6 anos, mas aqui, esse crescimento aqui para trás ainda vai acontecer um pouquinho. Aos 12 anos, então vai nascer um dentinho. Se a criança está se queixando de dor, alguma dificuldade para morder, dá uma olhadinha, às vezes é um dentinho que está nascendo lá atrás, tá bom? E precisando, a gente pode passar alguma orientação. Outra coisa importante, muito importante para a gente observar no tratamento ortodôntico é o surto de crescimento. Sim, aquele exame que algumas crianças fazem da mão, sabe? Para ver os ossinhos da mão. O que isso tem a ver com a boca, né? Fala, gente, como vamos fazer esse link? O exame da mão é uma radiografia que o pediatra, né, ou o médico que a criança está acompanhando pede para ver, o endócrino muitas vezes pede para ver em que fase daquela curva de crescimento que a criança está. O que acontece? A gente, quando vai trabalhar com crescimento, por exemplo, essas aberturas da maxila, né, que eu falei anteriormente, para abrir vias aéreas, tudo isso, ele responde de uma forma muito melhor enquanto está na fase de crescimento, enquanto está na subida ou descida, nessa parte alta do gráfico. Então, aqui vem criança, faz uma curva, quando chega aqui em cima, nesse pico, a menina, por exemplo, ocorre a primeira menstruação da menina. Ela está exatamente no pico dessa curva e vai começar a descer. Não quer dizer que a hora que inicia essa descida vai parar de funcionar o tratamento. Não é isso. Vai dizer que esse crescimento vai começar a diminuir o seu ritmo. Então, a gente tem uma faixa ideal de crescimento, né? Para a gente estar tratando. E quando responde melhor o tratamento. Então, nessa faixa da curva de crescimento é a melhor fase. Como que a gente sabe se está na curva de crescimento ou não? Para os meninos, essa curva ela é um pouco mais tarde, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Mas as meninas, normalmente tem aquele estirão que elas se desenvolvem mais, né? 10 anos, 11 anos, elas normalmente já estão no topo da curva ou começando a descer. O início dessa descida é na menstruação. Então, isso é um fator muito importante. Na dúvida, o que a gente faz para saber se o tratamento vai responder ou não? O tratamento para estimular crescimento. A gente solicita uma radiografia de mão e punho para verificar essa curva de crescimento. Às vezes é a radiografia de mão que vai determinar qual o tratamento ortodôntico que a gente vai fazer. Para quê? Para responder melhor ao tratamento. Não adianta eu colocar um aparelhinho móvel, por exemplo, numa criança, um aparelho lindo da Barbie, cheio de glitter e estrelinha, não adianta se ela já está no fim da curva de crescimento. E cada vez mais a gente está observando que essa curva de crescimento está adiantando, principalmente nas meninas, por algum fator, que eu não vou entrar aqui porque não é minha área, mas algum fator hormonal, a gente não sabe se é alimentação, o que é, enfim. Essa curva de crescimento para a gente é muito importante. Não que não tenha tratamento depois, mas daí a gente já vai abordar de uma forma diferente, né?
Amanda, criança de 9 anos com apinhamento. Apinhamento, para quem não sabe, é quando os dentes estão todos encavaladinhos, tá? Mordida profunda. Mordida profunda é quando a criança sorri e o dente de baixo não aparece ou aparece muito pouco. O ideal é mostrar o dente de baixo, né, o incisivo inferior, pelo menos uns 4 milímetros. 4 milímetros, 3, 4 milímetros. Mordida profunda é quando tá passando isso daí, né? Então, criança de 9 anos com apinhamento, mordida profunda, já é indicado algum aparelho, com certeza, até antes, né? 9 anos é a fase que vai nascer os caninos. Então, a gente, se tem apinhamento, fazer uma expansão, abrir, né, os dentinhos, abrir mais espaço para caber os caninos. Se não, com apinhamento em 9 anos, se o canino não nasceu ainda, vai nascer e apertar o resto. Se o canino já nasceu, esse apinhamento não vai se corrigir sozinho. A tendência é até agravar. Então, tem sim formas de corrigir. A forma de corrigir, vamos daí em consulta, a gente faz uma anamnese, conversa bem, para ver essa questão do pico de crescimento. 9 anos normalmente é uma idade tranquila e que responde muito bem a aparelhos expansores, aparelhos que a gente chama de ortopédicos, que trabalham com crescimento. Quando é adulto, por exemplo, e faltou espaço, tem um apinhamento, né, médio ou severo aqui na frente, e faltou espaço, a gente não tem mágica, gente. A gente é ortodontista, faz o melhor possível, faço todos os cursos que eu consigo, mas eu não consigo fazer mágica. Faltou muito espaço, não tem como. Muitas vezes a gente precisa pedir extração de dentes permanentes. É isso que a gente está tentando evitar nas crianças, né? É isso que eu trabalho assim, bastante tentando divulgar essa informação, porque ainda é do consenso popular que precisa esperar a troca de dentes para tratar. E não precisa. Enquanto é criança, antes dos 9, 10 anos de idade, a gente consegue estimular esse crescimento. Então, essa informação é até importante. Se vocês tiverem familiares ou amigos com crianças, puder até depois encaminhar essa live ou passa essa informação, porque é muito importante mesmo. Tá? Falta de espaço em criança, a gente consegue tratar de uma forma muito tranquila. Falta de espaço em adulto, nem sempre, né? Tudo tem tratamento, mas nem sempre a forma é tão tranquila, tá? Então, dos 6 aos 12 anos de idade, né? Que é aquela fase que normalmente surge a dúvida de quando procurar tratamento. O que a gente vai avaliar nessa fase? A gente vai avaliar o padrão facial, se está tendo um equilíbrio nas partes, né? Se está tendo uma simetria, às vezes um queixo assimétrico, uma mordida mais alta de um lado que do outro, pode ser, muitas vezes é decorrente a uma mordida que está torta ou está cruzada de um lado só, por exemplo, tá bom? A gente vai ver o selamento labial, a única fase que é normal não ter um selamento labial. O que é isso? O lábio de cima encostar no de baixo, assim de forma natural. A única idade que isso é normal não ter é no recém-nascido, porque ele está mamando e não tem dentes ainda, tá bom? Recém-nascido pode ter aquele biquinho que fica abertinho, ele pode. Fora recém-nascido, bebezinho, não pode, gente. A criança precisa dormir com os lábios colados, fechados, respirando normalmente pelo nariz. Se isso não está acontecendo, vamos trabalhar para isso acontecer. Se for por motivo alérgico, vamos consultar um alergista, um alergologista, pediatra, quem for, para tentar abrir as vias aéreas para a criança respirar. Se for devido a adenoide, cirurgia se for necessário. Tá? Se for devido a uma atresia, um estreitamento da maxila, na ortodontia a gente consegue fazer uma expansão maxilar, né, dos dentes e junto, como a parte do céu da boca é junto com a base do nariz, acaba expandindo junto, tá bom? Então a gente consegue fazer esse tipo de tratamento, mas não deixe a criança respirando pela boca, tá? Isso em qualquer idade, procure tratamento, procure ajuda, tá bom? Em dúvida pode me chamar depois, a gente conversa. O que mais que a gente observa muito nessa idade, né, das crianças ainda antes da adolescência, nessa dúvida? A gente vai ver a parte do sorriso, como que está o sorriso, se os dentes trocaram na época certa, se tem algum dente muito atrasado para trocar, o que pode estar acontecendo. Às vezes é fisiológico, normal, às vezes pode ter acontecido alguma coisa e precisa de uma ajudinha para nascer. A gente tem meios de fazer isso de uma forma tranquila, tá?
Postura da língua em repouso. Vamos observar essas crianças, gente. Não é bonitinho falar assim, tá bom? Certo? Criança que fala com a linguinha entre os dentes. Vamos conversar com uma fono, vamos conversar com uma físio, vamos no ortodontista, né? Hoje em dia, agora, cada vez mais, né, tá desenvolvendo consultas virtuais, conversa, não tenha receio, troca ideia, só não deixe para depois, para não dar uma deformidade facial mais grave, mais permanente, tá bom? Que mais? A postura da língua entre, assim, os dentes ou entre a gengiva é mesma coisa, só é normal quando é recém-nascido, que a linguinha fica entre os rodetes gengivais. Então, tá a gengiva de cima, aqui do recém-nascido, a gengiva de baixo aqui. É normal o recém-nascido deixar a linguinha ali, não tem problema. Agora, passou de recém-nascido, começou a nascer dentinho, não é mais normal, nem aceitável língua entre os dentes. Tá ok? E tem tratamento, isso em qualquer idade. Crianças, inclusive adultos, porque tem adultos que falam e acham que vai ser assim pro resto da vida. Não é, gente. Procure ajuda. Sempre o profissional, ele estuda muito, se dedica muito para isso, para dar essa melhor qualidade, né, de vida, tudo isso daí. O que mais? A linha média, vamos falar sobre a linha média. A linha média é o meinho aqui do rosto da gente, né, que passa como se fosse uma linha, a gente colocando um fio dental aqui, passa assim na ponta do nariz e tem que passar no meinho do dente de cima e do de baixo. Então você vai ver o dente. A criança sorriu e tá com uma linha média desviada, dente de cima e dente de baixo, tipo, não tá batendo essa linha, tem como a gente corrigir ou melhorar enquanto é criança. Corrigir padrão de linha média depois que fica adulto, como tudo, é mais complicado. Com criança é mais tranquilo. E o que causa o desvio desse linha média? Gente, é tanta coisa que pode causar desvio de linha média. Pode ser uma mordida cruzada que está escondida lá atrás e a família nem percebeu. Pode ser que perdeu um dente muito cedo aqui em um dos lados, muito antes da época normal, e daí os dentes acabaram migrando para um dos lados, né? Ou o contrário, pode ser que nasceu um dente, né? Nasceu e do outro lado não perdeu o de leite, e daí o permanente é maior, enfim, pode ser uma confusão, mas tem que procurar. Os pais, né? Não precisam saber o que fazer, mas assim, se identificar que tem algum padrão alterado, a obrigação, né, da gente que cuida e investe tanto nos nossos filhos é procurar ajuda e orientação. O não a gente já tem, como diz, né? O máximo que vai acontecer, o profissional falar, olha, tá cedo demais, volta daqui uns 3 anos. Já aconteceu isso no consultório. Quando tá muito cedo, eu falo para o paciente ou eu aviso, olha, isso daí, como, né, mordida cruzada, por exemplo, vamos corrigir o quanto antes. Respiração, sempre pelo nariz. Se não está respirando pelo nariz, vamos procurar a causa e corrigir o quanto antes, tá bom? Gostei muito da live de hoje, eu acho que ajudou muita gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar para mim. O objetivo da live aqui não é tornar uma live muito extensa, apesar que hoje acabou dando quase 50 minutos, é porque o assunto é muito extenso mesmo, né? É muita informação. O objetivo da live é ser bem prática, bem rápida, sem muita enrolação, falando direto no ponto, assim, a informação que as famílias precisam, tá bom? Obrigada pela presença de todos, obrigada Márcia, Rafael, todo mundo que tá aí desde o início, né? E Karen, né? Muito obrigada por tudo. E a gente se vê então no próximo sábado, recebendo muitas indicações e sugestões de tema. Agradeço o pessoal, tá? E me coloco à disposição para tudo que vocês precisarem, né? Alguma dúvida que vocês tenham na minha área, pode chamar por aqui. Obrigada, Júlia. Um abraço. Tchau, tchau.